Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945, o mundo acreditava que a paz finalmente havia chegado. Mas o que se iniciou naquele momento foi outro tipo de conflito, silencioso, ideológico, tecnológico e político. Um embate entre as duas superpotências que moldou o século XX. A Guerra Fria não começou com bombas ou batalhas campais, mas com desconfiança, espionagem e disputas de poder. E ela começou nas ruínas da Europa, dividida entre leste e oeste, mais precisamente na pequena cidade próxima a Berlim chamada Potsdam, onde aconteceu a conferência que definiu esse novo conflito. Em julho de 1945, a Segunda Guerra Mundial havia terminado na Europa, mas ainda não no Pacífico. Foi nesse cenário que os líderes das três maiores potências aliadas se reuniram em Potsdam, uma cidade próxima a Berlim, para decidir o destino do mundo após a derrota da Alemanha nazista. Estes são os jardins do castelo de Sicilienhof, aqui em Potsdam, na Alemanha. Essa parte da Alemanha fazia parte da Alemanha Oriental. E essa divisão entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental foi realçada quando houve aqui, em julho de 1945, uma conferência, a Conferência de Potsdam, que teve lugar dentro do Palácio de Sicilienhof, um palácio que pertencia à família imperial alemã. Este era um lugar, durante a época do auge do poder nazista, que era frequentado pelos líderes nazistas, amigos da família imperial, inclusive Hitler, tem fotos de Hitler aqui no palácio antes da guerra, e a associação da nobreza alemã com o nazismo fez com que o Estado alemão depois absorvesse essa propriedade no pós-guerra, o Estado alemão oriental. Hoje ele é um espaço público, continua pertencendo ao Estado, e é possível visitar e ver a sala da Conferência de Potsdam, quando os três grandes líderes que venceram, que derrotaram a Alemanha na Europa, Stalin, representando a União Soviética, Truman, representando os Estados Unidos, e Churchill, inicialmente, e depois o Eden, o primeiro-ministro que sucedeu Churchill na eleição que aconteceu em 1945, estiveram aqui discutindo e repartindo a Europa. Aqui nasceu a Europa da segunda metade do século XX, até a queda dos regimes socialistas nos países europeus. Potsdam definiu ou redefiniu o mundo pós-guerra. A chamada Conferência de Potsdam marcou um dos momentos mais decisivos da história do século XX, pois ali não apenas se discutiu o futuro da Alemanha, mas também começaram as tensões que dariam origem à Guerra Fria. Os principais participantes foram Joseph Stalin, da União Soviética, Harry Truman, recém-empossado presidente dos Estados Unidos após a morte de Roosevelt, que liderou o país durante a guerra, e Winston Churchill, representando o Reino Unido, que também liderou a Inglaterra sozinha diante das forças aparentemente invencíveis de Adolf Hitler. Churchill, mesmo assim, foi derrotado nas eleições britânicas e substituído durante a conferência, na conferência, por Clement Attlee, vencedor das eleições britânicas. Caminhando aqui por esse jardim, esse pátio interno do palácio, a gente viu essa estrela vermelha feita de flores. Essa aqui era a entrada dos britânicos. E eles tinham que passar pela estrela vermelha do exército soviético. Tudo era pensado na política. Agora, essa ideia da estrela vermelha foi copiada depois no Brasil.
recentemente. A mesa de negociações mostrava um novo equilíbrio de forças. Roosevelt não estava mais lá. Churchill estava de saída e Truman chegava com uma arma secreta nas mãos, a bomba atômica. Diante disso tudo, Stalin, um astuto líder escolado nas atribuições do poder, dominou a conferência e conseguiu ganhos para a União Soviética. Agora estamos dentro de Seligenhof, o palácio da família Hohenzollern, que sediou a conferência de Potsdam. Essa é a sala principal onde aconteceu a reunião. Bonito, né? Essa sala grandiosa, né? Que estavam sentados as autoridades todas. E aqui a Europa foi partilhada, né? E foi mal dividida, né? Porque quem saiu Depende ganhando, do ponto de vista. Os soviéticos ganharam muito território, exigiram o território da Polônia. Eu acho que eles mais ganharam do que perderam. A Alemanha teve que devolver um monte de território. Mas é uma sala que impressiona. Olha que legal a montagem, as cadeiras maiores, de espaldar maior é do chefe de Estado. As cadeiras, com certeza, os 3 chefes de Estado. Entre os assuntos discutidos estava o destino da Alemanha derrotada. Decidiu-se ali, em Potsdam, pela divisão do país em 4 zonas de ocupação: soviética, americana, britânica e francesa. Também foi definido o desmantelamento do poder militar alemão, a prisão e julgamento dos criminosos de guerra e a cobrança de reparações. A capital, Berlim, seria igualmente dividida, mesmo estando dentro da zona controlada pelos soviéticos. Esse painel é bem interessante porque ele fala das populações alemãs. Cerca de 20 milhões de pessoas perderam suas casas, porque a União Soviética exigiu uma parte oeste da Prússia, parte leste da Prússia e a cidade de Königsberg, na Polônia. Aí milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas e serem aceitas no que ficou para a Alemanha. Foi uma fuga em massa, talvez o maior êxodo da história da humanidade. Impressionante e tudo isso por conta de decisões tomadas aqui em Potsdam. Um outro ponto polêmico foi o futuro da Polônia. Stalin garantiu a manutenção da influência soviética sobre o país e ampliou o território polonês às custas da Alemanha. Isso só alimentou desconfianças no Ocidente, que temia a expansão comunista pelo leste europeu. Não à toa, após a conferência, Churchill disse que uma cortina de ferro caiu sobre a Europa Oriental. Mas o momento mais marcante da conferência talvez tenha sido quando Truman informou a Stalin, de forma vaga, que os Estados Unidos possuíam uma nova arma de destruição em massa. Stalin já sabia do projeto atômico por meio de sua rede de espionagem, mas manteve a calma. Poucos dias depois, a bomba seria lançada sobre Hiroshima e Nagasaki, mudando para sempre a história da guerra e das relações internacionais. Surgia o poder atômico. A Conferência de Potsdam terminou em agosto de 1945, com acordos firmados no papel, mas sem consenso político real. Ali, entre mansões e jardins de verão, no antigo palácio germânico, a aliança vitoriosa contra Hitler começava a se desfazer. O mundo saía da Segunda Guerra Mundial, mas entrava diretamente na Guerra Fria. Aqui as 3 cadeiras feitas de palha, né, de treliça, onde sentaram os líderes. Stalin, Truman, Churchill, ou invertido, Churchill, Stalin no meio, Truman aqui. Essas são as cadeiras originais, só que elas foram posicionadas no jardim lá fora. E são mantidas aqui. O lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki revelou ao mundo o poder devastador dos Estados Unidos. A União Soviética correu para desenvolver sua própria arma nuclear, inaugurando a corrida armamentista. Esse clima de desconfiança deu início à espionagem, aos testes nucleares e ao medo de uma guerra total. A partir de Potsdam, os americanos se viram sem nenhuma outra alternativa a não ser lançar um plano para reconstruir a Europa Ocidental, sob a sua influência, tentando parar o avanço soviético
em terras europeias, o chamado Plano Marshall. Daí também veio a formação da OTAN e do Pacto de Varsóvia, alianças militares que dividiram o mundo definitivamente em dois blocos antagônicos e que marcaram o restante do século XX. Na Alemanha, a divisão ficou mais evidente durante o bloqueio de Berlim, em 1948. A cidade foi cercada pelos soviéticos e os aliados organizaram a impressionante ponte aérea de Berlim, levando toneladas de suprimento por aviões durante quase um ano. Enfim, a Guerra Fria nasceu no fim da Segunda Guerra, na Conferência de Potsdam, onde cidades foram divididas, países foram replanejados, uma corrida por tecnologia surgiu e a disputa ideológica entre capitalismo e comunismo se acirrou como nunca. Em Potsdam, a Guerra Fria começou sem disparar um tiro, mas transformou o planeta em um tabuleiro estratégico por quase meio século. Sim, a Guerra Fria começou aqui, em Potsdam, entre as ruínas de 1945 e os sonhos de poder de duas superpotências que nunca mais deixariam o mundo ser o mesmo, nem ser um lugar tranquilo. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!